Eu tenho pensado bastante, né, na palavra de Deus, no efeito da palavra de Deus nas nossas vidas, a nossa relação com Deus. E o Evangelho, irmãos, ele é uma palavra, tem várias perspectivas diferentes, né? É uma palavra que traz consolo, é uma palavra que traz bênção, é uma palavra que traz paz, mas é uma palavra também de confronto. À medida que a gente vai crescendo em Deus e crescendo no conhecimento, a palavra de Deus ela nos confronta e isso gera em nós um desconforto, né? Ninguém gosta de ser confrontado, desafiado. Ninguém gosta. A gente gosta de ficar quentinho, ficar tranquilo, né? Ficar. E a palavra de Deus, muitas vezes, né? Muitas vezes Jesus veio e bateu de frente com o sistema religioso da época dele, bateu de frente com os próprios discípulos, né? Teve um momento lá, Senhor, puxa vida, a gente não conseguiu expulsar esse demônio. Por que, meu Deus? A gente fez a cartilha inteirinha. O que aconteceu? Jesus falou, tem determinados demônios que é só com jejum e oração. Né? Então, e outras passagens também, né? Jesus fala, olha, se você quiser me seguir de fato e de verdade, se você quiser sair desse nível que você está hoje e passar para um nível mais alto, você vai ter que aprender a negar a si mesmo. Você vai ter que aprender a carregar sua cruz. Eu vim no mundo para morrer, eu não vim para reinar nessa primeira vez, eu vim para morrer. E se você quer me seguir, você vai ter que aprender a morrer todos os dias. Então é difícil, né? O apóstolo Paulo ele fala: eu morro todos os dias, né? Eu esmurro a minha carne para não pecar. E assim sucessivamente. Então essa é uma reflexão que eu tenho feito, né? E eu tenho pensado em quais áreas da minha vida a palavra tem me desafiado, tem me confrontado. Porque, irmãos, se nós formos viver um evangelho sem confronto, sem desafio para melhorar, para avançar, para progredir na presença de Deus, então a gente vai acabar entrando numa religião, né? Vai viver uma religião, uma coisa que a gente faz aos domingos. E essa não é a proposta do evangelho. Eu gostaria que a Roberta colocasse aí no texto, aí na tela, o texto de Provérbios 22:6, texto muito conhecido, né? Enquanto ela coloca, eu gostaria de propor essa reflexão a vocês. Em qual área o Evangelho está me confrontando? Em qual área o Evangelho está me desafiando a crescer? Para que eu consiga crescer, né? A palavra diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Texto muito conhecido e a gente geralmente aplica para crianças, né? Então olha papai, olha mamãe, olha vovô, ensina a criança, ensina o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto no caminho que ela deve andar. Ensina já o evangelho desde criança, ela orar, ela cantar, se interessar pelo culto, porque quando ela for velha, né, ela não vai abandonar. Amém. É uma ótima aplicação, é uma aplicação mais evidente no texto é essa. Mas existe uma outra aplicação também, né? A criança aí, ela pode ser o novo convertido. Ela pode ter 70 anos, pode ter 50, 40, né? Como a maioria de nós aí, entre os 30 e os 50, né? Mas ela é nova, convertida, ela é uma criança. Ela fica chateada, ela fica feliz, ela é birrenta, né? Tem muito crente que é birrento. Senhor, eu quero a minha bênção, me dá, é agora, eu quero agora. Ai, Senhor, vou ficar de mal de você, né? Então, a gente pode fazer essa aplicação também a esse texto, o novo convertido. E o velho, né, que não se desviará dele,
é o cristão maduro, é o cristão que caminhou com Deus, olha, passou pela fase embrionária, né, a fase da conversão, passou pela fase da infância, adolescência, os conflitos, né, aqueles questionamentos, e agora é um adulto, é um velho e é maduro e não vai se desviar do caminho, né? Provérbios 3:12 é um texto que eu gosto muito e é um texto que tem falado comigo. Deus tem puxado tanto a minha orelha, tem me repreendido, tem me confrontado, como eu tenho dito. E Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama. Isso aqui já dá uma pregação, né, irmãos? Porque a gente vive numa geração hoje, essa geração do século XXI, né, anos 20, é até difícil. Bom, enfim. Amor para eles é você deixar eles fazer o que eles quiserem. Não, agora eu quero ser menino. Ah, não, agora eu quero ser menina. E você tem que me apoiar. Você não me ama, né? Ah, eu quero tal coisa. Não, agora eu quero a outra. Então, existe, né, no mundo, existe esse conceito de o amor é você permitir, é você deixar, né? É você não falar não. Existe agora uma moda, né, de criar os filhos sem usar a palavra não, sem falar, quer dizer que se meu filho disser, eu sou o Homem-Aranha, eu vou pular desse aqui do segundo andar e eu vou falar isso, filho. Ai, que bonitinho, né, o Homem-Aranha. Pula lá, meu filho. Claro que não, né? A palavra de Deus é o oposto do mundo, né? Que diz assim, ó: se Deus te ama, pode esperar, ele vai te repreender. Ele vai te corrigir, ele vai te confrontar, ele vai te desafiar. Por quê? Porque ele não gosta de você, porque ele está pegando no teu pé? É isso que você acha, que Deus está pegando no teu pé? Não, querido. Provérbios 3:12, guarda esse texto. Deus repreende, Deus confronta, Deus desafia, Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então você não fica para o seu filho, para o seu neto, tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que escovar os dentes. E o Espírito Santo fica assim com você e comigo também, com as coisas espirituais. Amém, queridos? Lucas capítulo 10, versículo 25, e agora a gente vai entrar na palavra de hoje, né? Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebam, irmãos, a palavra aí no texto, tentando, né? Ele não fez uma pergunta para aprender, ele não fez a pergunta porque ele estava interessado em crescer. Gente, ele estava diante de Jesus. Ele era um fariseu. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Aliás, é um doutor da lei. Ele conhecia a lei de Moisés. Eu fico imaginando, né? Eu gosto de MMA, eu gosto de assistir e às vezes eu vejo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se existe um mestre no jiu-jitsu que chama Rickson Gracie. Esse cara, ele tem mais de 430 lutas invicto. Ele é o maior campeão de todos os tempos de MMA, da época que o MMA não tinha regra. E hoje ele já é um senhor e ele dá palestras, né? Então, quando ele dá palestras, os alunos dele têm assim uma veneração muito grande por ele. Então, aprender um segredo, aprender uma forma de atacar ou uma forma de se defender como Rickson Gracie é uma grandiosíssima honra, né? Ou talvez para trazer mais para o nosso pro universo aí brasileiro, né? Imagina, vamos colocar o João Pedro,
João Pedro gosta de futebol, joga futebol e já nasceu com esse espírito competitivo, fica triste quando perde, quer ganhar. Imagina o João Pedro tem uma oportunidade de conversar com o Cristiano Ronaldo. Que pergunta será que o João faria para o Cristiano Ronaldo? Em termos de futebol, em termos de técnica, com certeza ele faria alguma pergunta muito relevante para ele aprender algo, ele extrair, para ele dar a resposta do Cristiano Ronaldo, ele extrair algo para a vida dele que mudaria o jeito dele de jogar futebol para sempre. É isso que a gente espera. Pois este doutor da lei está diante de Jesus. Ele poderia perguntar o que ele quisesse, ele poderia aprender algo novo, mas o que ele faz? Ele quer testar Jesus. Ele acha que ele sabe o suficiente. Ele quer tentar. E a Bíblia diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, testando-o, e dizendo: mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Então, essa abordagem fala da motivação do coração dele. Ele não estava interessado em aprender, ele estava interessado, deixa eu ver o que esse Jesus aí tem para... Vamos ver se ele conhece mesmo, né? E o versículo 28, versículo 17, versículo 26 ao 27, vamos ler junto aqui, né? Foi a resposta de Jesus. Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, e Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus, irmãos, é Jesus. Jesus elogiou, na verdade, a resposta dele. Ou seja, ele sabia já a resposta. Ele perguntou algo que ele já sabia. O conhecimento intelectual dele estava ótimo, nota 10, passou na prova. Ok, nota 10 com louvor, acertou a resposta, né? E Jesus fala para ele: faze isso e viverás. E aqui a gente já vê que Jesus, ele estabelece bem subliminarmente, bem disfarçadamente, mas ele estabelece uma diferença. Você sabe a resposta. Muito bom. Faça isso. Pratique a resposta. Coloque em ação a palavra de Deus na sua vida. Ou seja, não basta conhecer. Não basta saber o que está escrito. Não basta decorar os 10 mandamentos, o Pai Nosso, seja lá o que for. Você tem que praticar, você tem que pôr em prática, né? Lembra de Mateus, não precisa abrir, né? Mateus 7:24, um dos textos que eu mais gosto. O homem que ouve a minha palavra e não a pratica, eu comparo ele com um homem que constrói uma casa sobre areia. E você já sabe o que acontece com a casa sobre areia. Você já sabe o que acontece com pessoas que constroem a sua vida espiritual na areia. Pessoas que ouvem, mas não praticam. Mas o homem que ouve e pratica, eu comparo ele a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, essa é a reflexão. Esse é o confronto, né? Esse é o desafio para mim e para cada um de nós. Será que eu tenho praticado tudo aquilo que eu conheço? Será que eu tenho vivido, né? A palavra de Deus diz também em Deuteronômio 28, 1, que é aquele texto: eu te abençoarei, bem-aventurado serás ao entrar, ao sair, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, você vai emprestar a muitas pessoas, mas não vai pedir emprestado. Esse texto, né, que todo mundo gosta de ler e declarar: eu declaro sobre a minha vida. Lindo, ok, continue fazendo isso. Só que o versículo 1 diz assim, ó: e será que se ouvires, primeiro tem que ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Em outras palavras, tem que pôr em prática. Não é só ouvir.
Não é só ir na igreja, puxa, que palavra bonita, como o Fábio pregou bem, né? Nossa, olha, está crescendo. E não pratica. Nossa, o pastor Dalton, né? Acorda lá às 6 horas da manhã, coitado, as olheiras dele, e não pratica, não adianta. Tem que praticar, queridos, amém? Versículo 29. Mas aquele doutor da lei, não satisfeito, né, com a resposta de Jesus, olha o que diz a palavra. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Irmãos, reparem agora na palavra justificar-se. Por que ele quis se justificar? Justificar, irmão, é dar uma desculpa, é sair pela tangente, é desviar o foco que está em você para outra pessoa. Às vezes eu tenho certeza que você já passou por isso. Às vezes você está com a melhor das intenções no seu coração. Pode tirar, obrigado. Você está com a melhor das intenções no seu coração. Aí você está num confronto com uma pessoa, né? Olha, você precisa fazer tal coisa, você precisa melhorar nessa área. Aí a pessoa fala assim, e você que aquele dia não sei o que lá? E você? A pessoa tira o foco dela para jogar em você. E você que não sei o que. Não, mas essa não é, a gente não está conversando sobre mim agora. A gente está conversando sobre você. Outra hora a gente conversa sobre mim, né? E é isso que ele fez. Jesus disse assim, perfeito, faça essas coisas e você vai conseguir a vida eterna. Mas quem é o meu próximo? Ou seja, ele não estava fazendo, ele não estava cumprindo. O conhecimento intelectual ele tinha, mas a prática ele não tinha. E querendo se justificar, ele desvia o foco dele. Mas quem é o meu próximo? Para quem que eu vou fazer tudo isso? Né? Então, de novo, a motivação dele não foi aprender nada. Né? Imagina, de novo, para ficar na sua mente, João Pedro e Cristiano Ronaldo, qual seria a pergunta que ia mudar o jeito do João Pedro jogar bola para sempre? E esse cara aqui, essa pessoa do texto, perdeu essa grande oportunidade, porque qual era o interesse dele? O interesse dele não era aprender. O interesse dele foi testar, provar, verificar o conhecimento de Jesus, quer dizer, arrogante, né? E justificar-se, desculpar, dar uma desculpa, tirar o foco de si próprio, né? Queridos, aquele doutor da lei, ele conhecia a palavra, ele era um doutor da lei, ele conhecia muito bem a palavra daqueles dias, porém, não praticava. Ele se aproximou de Jesus, ele se aproximou de Jesus. Não foi do Dalton Filho, não foi do apóstolo Antônio, não foi do padre Marcelo, nem do padre Fábio de Mello, foi de Jesus. Porém, não para aprender, para testar, para... Triste, né? Muito triste. Ao invés de ser humilde, ao invés de aceitar o confronto que Jesus propôs, ao invés de aceitar aquele desafio e falar, nossa, Senhor, eu passo tanto tempo na minha casa lendo que eu esqueço de praticar. Puxa, obrigado, Jesus. Ora por mim, Senhor, que eu pratique mais. Ele não teve uma atitude humilde. Ele preferiu dar desculpa, ele preferiu se justificar. Não, mas sabe o que é? Mas sabe por que eu não faço? Mas sabe por que eu tô assim? Mas sabe por que isso? É por causa daquilo, é porque não sei o que. Justificando-se diante dos homens e diante de Deus, né? Quantas pessoas optam por essa alternativa? Ele se escondeu atrás das perguntas dele. Ele fez duas perguntas. O foco dele estava na pergunta. Olha que interessante, não estava na resposta. Então, primeiro ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar? Jesus deu a resposta para ele. Em vez de ele focar na resposta, ele falou, não, mas quem é? Como assim? Não entendi, mas quem é? Irmãos, quantas pessoas a gente conhece que se escondem, né, atrás das suas perguntas,
atrás dos seus questionamentos. E por fim ele se escondeu atrás da sua religiosidade, porque para ele o conhecer já era suficiente. Para ele o saber, né, o parecer na frente dos outros já era suficiente. Tem um texto que eu não coloquei na palavra de hoje, mas eu quero ler com vocês rapidinho. Eu vou dar referência para vocês. É em Lucas também, no capítulo 16. Me ocorreu agora. Lucas, no capítulo 16. Não, é 18, perdão. Lucas 18, a partir do versículo 10, diz assim. A Roberta colocou, Robertinha é o máximo. Rapidinho. A partir do 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano, ou seja, um doutor da lei e o outro um pecador. É isso que está dizendo a Bíblia. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha só, a oração dele foi acusando o outro, dando indireta, que não era nem indireta, era direta, né? Tanto é que ele falou, não igual a esse pecador que está aqui do meu lado. Sabe por quê, Senhor? Eu sou especial. Olha o versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os meus dízimos de tudo quanto ganho. Uma oração acusadora, ou seja, se esconde atrás da sua religião. Ó, eu sei os rituais, eu sei os botões que eu preciso apertar para agradar a Deus. Eu dou os dízimos, eu faço jejum. Deus, né, só faltou dizer assim, ó, você me deve a bênção, Senhor. Você como é que um devedor. Porque eu oro, eu jejuo, eu não roubo, eu não mato, vou ler mais. Eu não faço nada, né? Versículo 13. O pecador, o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quantas pessoas, irmãos, quantas vezes, e agora vem o confronto maior, porque Deus, ele repreende ao filho que ama. Quantas vezes, queridos, nós somos essa pessoa. Quantas vezes a gente vem diante de Deus e fala, Senhor, eu oro tanto, eu jejuo, eu conheço a palavra, eu vou na igreja, o Senhor deve-me a bênção, cadê a minha bênção? Eu quero a minha bênção. Quantas vezes eu sou esse homem? Quantas vezes você, talvez não dessa forma, mas da sua própria forma. Talvez você é mais brando, talvez você diga, poxa, eu oro tanto, eu vou na igreja, eu dou os dízimos, por que não acontece? Por que a minha família está desse jeito? Cada um tem um jeito, mas o princípio é o mesmo. Queridos, muitos começam bem e se tornam religiosos ao longo da caminhada. Começam na bênção, começam na pegada, né, aprendendo, praticando, mas vão esfriando, vão permitindo, né, como Pedro.
Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, começou a olhar demais para as ondas, puxa, mas eu estou fora do barco, começou a afundar. E muitos afundam ao longo do caminho. Outros começam religiosos, legalistas, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, e acusam, e tratam mal, e perseguem, e acham que são os super santos, né? Mas ao longo do caminho vão aprendendo a palavra, vão permitindo que a palavra, crie raízes, e ao longo do tempo a palavra vai criando frutos, e eles deixam de ser religiosos. E outros passam a vida inteira, oscilando. Ai, estou bem, não, agora eu vou conquistar o mundo. Ai, agora. Esses somos nós somos humanos, é assim que a gente é. E outros, ao atingirem esse nível de humildade, esse nível de... Ele sabe, né? Olha, a palavra de Deus, ela vai me confrontar. E eu tenho que estar preparado para esse confronto. A palavra de Deus, ela vai colocar um desafio diante de mim. E eu não quero reclamar, eu quero passar nesse desafio. Existem aqueles que mantêm uma determinada constância. É claro que vai oscilar, mas não é uma oscilação, montanha-russa. É uma oscilação suave, leve, até gostosa. Vem aquele questionamento, mas será que eu sou capaz? Não, eu sou capaz. Puxa, mas será que Deus está comigo? Não, Deus está comigo, vamos, é normal, faz parte. E tomara, irmãos, que a gente atinja esse nível na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Qual desses 4 exemplos, querido, descrevem a sua experiência cristã? Você começou bem e você está numa fase religiosa? Esse é o primeiro. Você começou religioso e está numa fase gostosa agora? Esse é o segundo. O terceiro, você vive oscilando, altos e baixos? Ou você é o quarto? Você passou essas 3 fases e agora você está numa fase mais estável, numa fase mais de bênção, de maturidade. Você ainda é aquela criança do primeiro texto, ou você é aquele velho que não se desviará do caminho? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar essa palavra lendo Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. E eu espero que essa palavra entre no seu coração, querido. Filho meu, Paloma, Camila, filha minha, oh, louvado seja Deus. Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, nem a fidelidade, ou seja, seja benigno, seja fiel. Ata a fidelidade, amarra a fidelidade e a benignidade ao teu pescoço. Escreve-as nas tábuas do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Oh, louvado seja Deus! Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. Não é você e não sou eu. Deus vai endireitar os nossos caminhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, como aquele doutor da lei. Teme o Senhor e distancie-se do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Seja generoso com a obra de Deus, e se encherão fartamente os teus celeiros.
e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina, não rejeites o confronto, não rejeites o desafio do Senhor. Nem te enfades, nem se canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, qual é a sua motivação hoje? E qual será a sua motivação daqui para frente, diante da palavra do Senhor? Você será um profundo conhecedor dos cultos, dos louvores, da palavra de Deus? Ou você será um profundo praticador? Ou você será aquele, Senhor, eu quero ser desafiado, eu quero ser, ó Deus, ou me repreende, papai. Como disse Davi, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Oh, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Nós te exaltamos. E, meu Deus, que nós nunca, jamais sejamos como aquele doutor da lei que perdeu uma grandiosíssima oportunidade de fazer uma pergunta sincera, uma pergunta verdadeira e abraçar a resposta e praticar a tua palavra. Meu Deus, que cada um de nós, no nosso dia a dia, nós possamos aceitar os seus confrontos, os seus desafios, aquilo que a palavra diz, aquelas áreas que nós precisamos melhorar, que nós possamos abraçar, Senhor, e melhorar de fato e de verdade. Amém, Pai. O Senhor não nos deve nada. O Senhor nos deu tudo pela tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a crescer em ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ser praticadores da tua palavra. Praticantes da tua palavra. Amém, No nome do Senhor Jesus. Amém. E eu oro também, ó Deus, se alguém precisa de uma bênção de cura, se alguém precisa de uma bênção de emprego, ou de uma bênção de ânimo, de coragem, toca cada um segundo aquilo que cada um precisa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Enche de ânimo o desanimado, enche de vida cada um de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.